Oi, pessoal. Houve um acidente aqui. Caiu o telefone. Olá, 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 pessoal. Oi, Gisele. Oi, Luíse. Boa noite a todas. Vamos ver aqui, vamos convidar a Andréia para entrar aqui. Querida amiga Andréia. Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Oi, meninas. Que bom ver vocês aí. Oi. Então, hoje... Oi. Vamos tá comunicando aí o pessoal, avisem o pessoal, comunicando, enviem, né? Enviem o comunicado da live para os contatos de vocês. Vamos fazer esse pessoal todo entrar aqui na live. Quem sente o chamado, eu estou compartilhando aqui. Então, hoje iniciamos o nosso segundo dia aí da nossa semana de reconectar-se. Como a gente colocou ontem, né? Falamos um pouquinho sobre o nosso propósito, o nosso objetivo, que é trazer um pouquinho dessa complexidade entre a nossa mente, a nossa alma, a André, nossa mente, o nosso... por que ficou pequenininha a transmissão aqui na imagem? Na tua tá assim também? Não, a minha tá ok. A minha tá bem pequenininha. Tenho medo de mandar voltar e sair cair. Boa noite, Kelly. Não, a minha tá tranquila. Parece que foi para cima, assim, a nossa imagem. Não sei como é. Porque eu vou Como é que tá para as meninas? Eu vou tentar voltar. Meninas, vocês estão vendo bem legal aí a imagem? Será que é só para mim que está assim? Se eu voltar, periga cair. Aí, se cair, vocês entram novamente, tá bom? A Gia Luiz diz que tá normal. Mas aqui para mim está bem pequenininho. Será que na hora de gravar vai gravar normal? Ué? Não sei o que aconteceu. Vou voltar. Se cair, vocês entram de novo, tá? Tá bem. Não dá. Não sei o que houve aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Ah, descobri. Tem dois bonequinhos ali com mais. Eu devo ter batido sem querer ali. Ele amplia ou diminui. Mais uma coisa que eu aprendi aqui hoje. Hoje é um dia de muitos aprendizados, né? É verdade. Então, retomando, né? Que nem a Ivani colocou, quem sentir no coração vai compartilhando com os amigos, com os conhecidos, que vocês sentem que faria sentido, seria bom para essas pessoas estar ouvindo um pouquinho sobre a relação de alma, mente e corpo. E hoje, né, nós nos propomos aí a estar falando com vocês um pouquinho sobre a relação da angústia, do sentimento de angústia da mente e os reflexos que isso nos causa no corpo. Nós não nascemos preparados para lidar de forma saudável com situações neurologicamente. O nosso sistema nervoso ele é organizado como
sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso, ele tem a função de contração, né, e relaxamento. E é ele que dá sentido, dá todo o comando, boa noite, Maria, para o nosso corpo. Os nossos olhos piscam, o nosso pulmão, né, ele faz essa ação de inspirar e expirar. A minha mão está contraindo e abrindo. Todos os movimentos passam por esse sistema. E quando a gente vive situações de angústia, que a angústia, ela pode ser pelo medo, pode ser pela raiva, pode ser pela sensação, né, que o medo, a raiva geram de ansiedade, de desconexão. Essa angústia, Oi, ela gera Letícia. o que a gente chama de conflito. E esse conflito, ele vai fazendo com que esse sistema nervoso, ele entre num sistema de hiperativação, que é o nosso sistema parasimpático. Quando isso acontece, o nosso corpo começa a produzir em excesso alguns hormônios, como o cortisol. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês de situações que fazem isso conosco. Por exemplo, vocês já ouviram falar a expressão que fala sobre a questão que determinadas pessoas têm um dedo podre para relacionamento? Que as pessoas, elas mudam de relação, elas mudam a companheira ou o companheiro, mas parece que estão vivendo a mesma história novamente. Elas apresentam os mesmos conflitos, as mesmas angústias. E essa repetição de ciclo, muitas vezes, vai levando a pessoa a um nível de exaustão, a um nível de aceitação de que realmente a vida é assim, os relacionamentos são dessa forma e o que resta é aceitar, né? E isso vai trazendo como consequência, muitas vezes, uma baixa autoestima, um medo, uma insegurança, levando a pessoa a aceitar, muitas vezes, relações disfuncionais, onde existem questões abusivas, de trato no verbal, de atitudes. E a pessoa sabe que na essência, no fundo, aquilo não faz sentido para ela. Aquilo não é o que faz ela realmente feliz, o que, né, faz o coraçãozinho dela pulsar. Mas ela já está tão destruída, né? Tão cansada de tentar e repetir os mesmos ciclos, que ela pensa assim: ah, é mais fácil eu ficar por aqui. Eu vou trocar, vou ter que começar tudo de novo e o final da história é sempre o mesmo. E isso vai gerando uma procrastinação dentro das relações, onde eu vou empurrando, né? Como dá, quando é possível. E tudo isso a gente fala dentro de um sistema nervoso, né? Hiperativado por um sentimento de angústia, por um sentimento de cansaço,
de exaustão. Falando assim, é só uma situação emocional. E o que a gente quer, né, fazer um bate-papo através dessa situação, desse exemplo, é por quê? É trazer a consciência para vocês. Por que isso acontece? Isso é um exemplo. Mas isso se aplica também na vida financeira. Isso se aplica para relacionamentos familiares. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Os ciclos que se repetem e nos levam a uma exaustão, a um cansaço de existir. E um vazio vai tomando conta de nós, muitas vezes. E isso é visto, muitas vezes, como o ponto final. A vida é assim e eu preciso aceitar que eu sou assim, a sorte que eu tenho, o destino que me der. E aí, neste momento, entra o conhecimento da neurociência, que vem trazer um alento, vem dizer que existem caminhos que podem ser percorridos de transformação e transformação com consciência. Né, Ivane? Exatamente. Né? Nós temos hoje um ramo das ciências, né, que são pesquisas neurocientíficas, muito importantes no momento atual, porque nós estamos numa era em que a gente consegue enxergar o cérebro. Né? Existem hoje aparelhos, né, eletroencefalogramas, aparelhos de imagem, que mostram como que esse cérebro funciona diante de situações angustiantes, estressantes, diante de traumas, de angústias, né, diante de perigo e diante de calma, de uma meditação, de uma hora de oração. Então, hoje já temos, né, cientistas debruçados sobre essas pesquisas e essas imagens mapeando o nosso cérebro, que comprovam hoje como que se dá o funcionamento do nosso cérebro. Então, nós somos seres racionais e emocionais. A nossa ciência tradicional, ela se baseou muito na matéria, né, na questão material, e também muito na racionalidade. E nós não tínhamos pesquisas confiáveis a partir da emoção. E, na verdade, nós somos mais seres emocionais do que seres racionais. Porque quando a criança nasce, ela já nasce com uma área no cérebro desenvolvida, que é a área da conexão social. Essa área já vem desenvolvida no bebê, porque nós somos seres de comunicação social. Então, nós somos seres que vivemos na convivência, na interação. Por isso que hoje é muito importante, e as próprias pesquisas estão mostrando, que pessoas que têm depressão, pessoas que são ansiosas e têm muito nível de estresse, elas necessitam de relações sociais, elas precisam de grupos, né, de apoio, de encontros, elas precisam dessa vida social. Por quê? Porque nós nascemos já com a necessidade de pertencer. Então, nós somos seres sociais com necessidade primordial de pertencimento. Quando nós não temos essas duas questões, né, o pertencimento, a sensação de pertencimento, né, a uma família, a um grupo de apoio, né, um grupo de amigos, se nós nos isolamos e nós não nos comunicamos socialmente, nós estamos correndo um risco sério de ter uma depressão, uma ansiedade. Então, nossas memórias, né, elas são emocionais, elas estão registradas numa área do cérebro que se chama o ACC. Eu vou pegar aqui um cérebro para mostrar para vocês mais ou menos onde é que fica. Só um momentinho. Adoro esse cérebro. Tem um maior
que eu quero comprar, que eu acho que tem uma visualização maior. Então, aqui nós temos o nosso cérebro. Essa parte da frente aqui é o nosso neocórtex, né? Aqui é o córtex pré-frontal, e aqui é toda essa parte aqui é a parte racional. É a parte que se desenvolveu há muito pouco tempo. Nós tínhamos, né, isso aqui pouco desenvolvido. Então, a racionalidade, o nosso consciente, ele opera aqui, principalmente no neocórtex, tá? O nosso inconsciente, o que que é? A parte inconsciente está aqui no meio do cérebro, entre essa parte aqui de baixo e essa parte de cima. Eu vou desmontar agora para vocês. Essa parte aqui amarelinha é o neocórtex. No neocórtex, não, desculpem, é o nervo vago. Aqui no nervo vago, nós temos vários nervos que interligam o cérebro com o corpo. Então, quem nós somos? Nós somos alma, mente e corpo. Né? Então, nós temos que ter essa visão holística para poder tratar os nossos problemas. Então, nós não podemos olhar só o cérebro isolado, nem o corpo só isolado. O grande problema da nossa medicina alopática tradicional é que a gente olha muito para o corpo. E quando nós vamos fazer um tratamento, nós estamos tratando o sintoma que já está no corpo, que é proveniente de um problema que veio dessa relação mente-corpo, alma, mente e corpo. Então, quando a gente tem essa visão holística, essa visão integral, né, do ser humano, a gente tem mais condições de poder ajudar o ser humano. Tem muito diagnóstico errado, porque há diagnósticos que você faz uma entrevista com o paciente, e o paciente vai respondendo questionários, e é como ele se vê e ele se enxerga, e às vezes ele tem muitos sintomas que dentro daquele código do DMS-5, que é muito utilizado na psicologia, ele é restrito aos sintomas, está tratando a doença, não está tratando a causa. E esses sintomas, eles são muito parecidos na ansiedade, no estresse, na síndrome de pânico, na depressão. Não tem como separar essas coisas e dizer, isso é na TDAH, né? Isso aqui, ele está com TDAH porque ele respondeu tais e tais questões. Né? Tais e tais sintomas que ele responde, mas é como ele se enxerga e como ele se vê. Então, é a percepção do próprio indivíduo sobre ele mesmo. Então, isso, muitas vezes, há enganos nos diagnósticos, porque nós não temos uma visão mais ampla. Para poder entender esse paciente, a gente precisa entender o cérebro. E hoje a neurociência e as pesquisas estão mostrando isso, né? Então, aqui dentro do cérebro, aqui na parte do meio do cérebro, nós temos esta área aqui, que é uma área cinza aqui, tá? Que se a gente cortar aqui a metade, ele parece assim uma posição fetal, né? Só a metade dele. Tem dos dois lados, mas se eu pegar e cortar a metade assim do cérebro, nesse sentido, não no horizontal, mas no vertical, ele vai aparecer essa metade. Então, tem na parte de cima, no inconsciente, e na parte de baixo, na parte de cima. Essa parte, que também está aqui conectando, né, com o sistema límbico, e que conecta com o nervo vago e com esta parte marrom é o cerebelo, né? Agora eu já vou explicar sobre ele. Nesta parte aqui é onde estão armazenadas todas as nossas experiências, as nossas vivências, desde o útero de nossa mãe até a nossa vida adulta. Então, a criança, quando ela nasce, ela não tem ela não tem muito repertório de experiências gravadas nesse cérebro, né? Nessa parte límbica. Então, é mais mesmo a sobrevivência, né? Do sugar o leite da mãe, do se alimentar. Então, a criança, a forma como as crianças reagem, como elas não têm ainda esse neocórtex aqui bem desenvolvido, a forma como essas crianças reagem é de forma corporal. Então, elas mostram as necessidades através do choro, do grito, né? Da reação corporal, de agressividade, de se atirar no chão. Por quê? Porque essa parte do neocórtex e do córtex pré-frontal aqui ainda não está bem desenvolvida. O que o ser humano precisa? De experiências
de amor, de muito amor, de amparo, de proteção. Quando existe bastante repertório de registro aqui nessa área de amparo, de proteção, de segurança, de amor, de afeto, essa criança, a gente diz que nasce com um cérebro saudável, capaz de ir para a vida, de se lançar na vida, sem medo de progredir, de avançar. Por que tem muitas pessoas que querem progredir e não avançam? Tem autossabotagem, procrastinação, tem toda a capacidade racional, mas não conseguem desenvolver. Tem medo de se lançar em algo novo, tem medo de arriscar, porque essas pessoas provavelmente têm um registro aqui de desamparo. O que a Franciele Maftu fala de desamparo aprendido. Tem traumas registrados aqui, porque é que nem um disco de HD de computador, onde vão ficando registradas as marcas de tudo que a gente opera e faz, e tem experiência e vivência na nossa vida. E isso vai ficando registrado nessa região que se chama ACC. É o córtex singular anterior, que é o de cima, e o posterior, que é o de baixo. Fica tudo registrado ali como se fosse um disco de HD de computador. E essas memórias são o repertório que a gente tem, que quando a gente enfrenta uma situação de vida, o nosso cérebro, né, existe um mecanismo no nosso cérebro que vai mapear se aquela experiência nova que eu estou tendo, ela me causa perigo, se eu tenho que me defender ou não de alguma coisa. E esse mecanismo, ele existe para a nossa sobrevivência. Ou seja, se nós temos situações estressantes, situações que nós temos medo, que nós entendemos do exterior ou do interior da nossa própria mente, nós entendemos que é uma ameaça, o que acontece dentro desse cérebro, né? Existe aqui dentro, bem aqui dentro, agora desmontou todinho. Existe bem aqui dentro também no meio, né? E esse é o problema dessas coisas chinesas, né? Isso aqui eu acho que foram os chineses que montaram, mas é muito ruim, assim, ele é pequenininho e ele vai desmontando, depois é ruim de montar. Mas aqui dentro existe uma glândula do tamanho de uma amêndoa que se chama-se amígdala cerebral. Esta amígdala cerebral, né, ela recebe informação do exterior, né, pelos 5 sentidos nossos, pela visão, pelo cheiro, né, pelos nossos 5 sentidos. Ela recebe as informações, essa amígdala, e ela emite um sinal, né, com neurotransmissores, que é um processo neuroquímico, eletroquímico, e ela comunica com outra glândula que está bem pertinho dele, né, que é o hipotálamo. E também com o hipocampo, que é onde registram também memórias. O hipocampo vai dizer, essa situação é perigosa. Se tiver alguma coisa armazenada nesse disco, que diga que aquilo ali causa perigo. Isso está cheirando o problema. Então, o que acontece? No mesmo momento que o hipocampo responde para essa amígdala, a amígdala libera imediatamente cortisol para todo o organismo, através do nervo vago, que vai até a nossa adrenal, e em todos os órgãos são atingidos, coração, fígado, porque o nosso nervo vago, ele tem ligação com o coração, com o pulmão, com o fígado, com o rins, com tudo, com o estômago, com o intestino. Então, o que acontece? Todos os nossos órgãos recebem aquela carga de cortisol. Opa! Para ter esse cortisol, essa noradrenalina, é para que a gente tenha força e nos prepare para o mecanismo de fuga imediata ou de enfrentamento, né? Então, o que acontece? Ainda assim, isso aí em milésimos de segundos, ainda assim, essa amígdala manda um sinal para essa região aqui, né, que é do ACC, que é o córtex cingulado superior e posterior, pedindo informações. Há registros de perigo nessa situação? Se há alguma coisa armazenada aqui nesse disco, de trauma com aquela situação semelhante, se há alguma situação de desamparo aprendido, um trauma de infância, ou na adolescência, um abuso, né? Um abuso emocional, físico mesmo, crianças que apanham muito,
né, de abandono, qual é a mensagem que esse HD vai dar para lá, para a amígdala? Tem perigo. Avisa todo o corpo que tem perigo, né? Luta ou fuga, imediatamente. Ainda assim, né? Esse hipocampo manda uma mensagem junto, né? Com o hipocampo, o hipotálamo e a amígdala, manda uma comunicação por transmissores, né? Neurotransmissores, para essa região aqui do cérebro, que é o cérebro pré-frontal, para dizer assim, tem mesmo perigo? Ele confirma. Tem mesmo perigo essa situação? Nós temos alguma coisa armazenada aí de bom sobre isso? Ou nós devemos entrar em alerta? Aí, isso aqui manda uma comunicação, né? O consciente manda uma comunicação para o inconsciente, né? Lá para a nossa amígdala, e aí a amígdala libera mais cortisol ainda. E aí esse cortisol, em excesso no nosso corpo, de novo, vai atingir todos os nossos órgãos e preparar todos os nossos músculos para luta e fuga. O grande problema disso é que, na modernidade, os nossos perigos não são os mesmos de quando nós éramos dos homens das cavernas, que precisávamos nos proteger de leões, de tigres. Hoje, os nossos perigos, eles são constantes. Nós estamos em constante ameaça pela vida moderna que nós levamos, por desequilíbrios hormonais, por desequilíbrios da alimentação, por desequilíbrios, falta de exercício físico, pela vida sedentária. Então, qual é o grande problema? Que nós estamos sempre em situação de alerta. Ou é por medo do trânsito, ou é por medo de ser assaltado, ou é por medo, ou é porque eu perdi o emprego, ou é porque eu estou passando fome, ou porque eu tenho conta para pagar e o dinheiro não entrou, ou porque eu me desentendi com o meu marido, porque o meu marido me agrediu. Então, todas essas situações, eles estão colocando o nosso sistema todo em alarme o tempo inteiro. E se nós não temos um sistema muito forte de segurança, de amparo, de amor, né? E não aprendemos aqui coisas boas, pensamentos positivos, memórias positivas, memórias boas, que a gente saiu de situações perigosas e de confiança, de autoconfiança, de segurança. Se nós não temos isso gravado aqui, nós estamos com um sério problema. Aí nós vamos adoecer, porque é o cortisol o dia inteiro. E o que a gente precisa fazer, então, para que a gente não tenha esse risco? Porque o que acontece? O nosso corpo encharcado de cortisol o tempo todo. Pelas emoções, né? Pelas nossas emoções de tristeza, de medo, de raiva, né? De angústia. Essa angústia que nos traz senso de não pertencimento, senso de não merecimento. Todos esses sentimentos e essas emoções, elas determinam o que nós vamos ter na nossa saúde ou as nossas vivências. Por quê? Porque o nosso cérebro, né, a nossa vida, ela é um reflexo. A forma dos nossos hábitos, comportamentos, as nossas atitudes frente aos problemas é um reflexo do que nós temos armazenados de experiência nessa área das nossas emoções. Então, as nossas emoções, elas vão sequestrar o nosso cérebro, porque aí é nessa região aqui, ó, que quando nós estamos com depressão, né, ou estressados, é nessa região que fica a mente ruminando. Então, a mente fica presa aqui e não se comunica mais. Há uma desconexão com o restante do cérebro e a mente fica presa, ruminando o mesmo pensamento. E aí, esse sistema de alarme continua produzindo cortisol e noradrenalina. Por quê? Porque continua sentindo perigo. Porque o cérebro está dizendo que está com angústia, que está com medo, que está em alarme, e o meu pensamento preso naquela ruminação continua alimentando esse ciclo do cortisol. Como que a gente sai disso, então? Compreendendo, através do nosso consciente, todo esse sistema, a gente tem como destravar essa
mente através de várias práticas de regulação emocional. A gente destrava essa mente. Nós temos um outro órgão aqui, que é muito importante. Me avisa do tempo, tá, Andréia? Porque nós temos que fazer ainda uma prática, tá? Que é esse órgão aqui, que eu mostrei para vocês, que estava aqui embaixo, que é o cerebelo. Os cientistas, os neurocientistas descobriram, a gente achava que o cerebelo só tinha função para o sistema motor, né? Que comandava o sistema motor do corpo. Agora eles descobriram recentemente que é o cerebelo que regula a amígdala, o funcionamento da amígdala. O que o cerebelo faz? As pessoas, como é que eles descobriram isso? As pessoas com compulsão alimentar, pessoas com compulsão ou qualquer por vícios, né? São pessoas que têm essa amígdala mais ativada. E essa amígdala não, esse cerebelo mais ativado. E o cerebelo mais ativado, ele manda comando, não consegue regular a amígdala. A amígdala fica desregulada. E ela começa a produzir o cortisol e continuamente. Então, esse cerebelo, né, como que ele se tornou um cerebelo hiperativado? Pelos nossos comportamentos, pelos nossos hábitos alimentares, pela nossa vida sedentária, pela nossa mente, pelas nossas crenças negativas, pelas nossas emoções negativas, pessoas que tiveram muitos traumas de infância. Excitaram tanto esse cerebelo que esse cerebelo não consegue mais fazer a comunicação correta para a amígdala, para dizer para a amígdala, para controlar o impulso da amígdala, né? Porque muito cortisol no sangue, é por isso que existe aquele termo, vocês já devem ter ouvido falar, o sequestro da amígdala, né? Pessoas que ficam cegos pela raiva são capazes de matar uma pessoa. Por que ela não consegue controlar? Porque o organismo dela está tão cheio de cortisol e de noradrenalina que ele parte para o ataque. Então, ele bloqueia o sistema racional e só aquele sistema límbico de retroalimentação da amígdala produzindo cortisol e o ACC mandando o sistema de alarme, o hipocampo mandando o sistema de alarme, bloqueia a comunicação com o consciente e a pessoa age de maneira inconsciente. E aí ela mata, ela atira, ela faz... Por quê? Porque ela teve... E se vocês forem investigar o histórico emocional daquela pessoa, provavelmente ela tenha sido uma pessoa de muito trauma. Trauma de abandono, trauma de desamparo, trauma de abuso, até às vezes abuso corporal, físico, abuso sexual, né? Então, como é que a gente ajuda essas pessoas? Tendo conhecimento de todo esse mecanismo e como é que a gente atua através de experiência. Assim como o cérebro registrou todas as experiências a partir de experiências e vivências, e experiências com o corpo, né? Muita experiência com o corpo, experiência de foco com a mente, e nós temos várias práticas, né, de intervenção direta na mente para poder limpar os traumas, para poder ressignificar os traumas através da consciência. Tem a prática do Energy Healing, né? Que funciona bastante, mas só o Energy Healing, às vezes, não dá conta. Quando o trauma é muito pesado, a pessoa precisa ter um nível de conscientização para que aquilo não volte a acontecer. Quais são os reflexos disso no nosso corpo? Câncer, doenças autoimunes, pessoas que têm aquele problema de fibromialgia, que tem doenças no corpo inteiro, provavelmente tenha trauma de abandono, trauma de desamparo na infância. Então, todas as doenças que hoje, né, os médicos estão lutando e não tem tratamento para isso, Parkinson, Alzheimer, tudo isso é reflexo da nossa cultura e do tipo de vida moderna que nós criamos e construímos. Porque nós passamos a não nos movimentar mais e o corpo precisa de movimento. E a gente tem uma vida tremendamente sedentária. Nós nos alimentamos mal, comemos muita gordura, muito açúcar, não cuidamos da nossa alimentação, e aí nós, como corpo e mente estão sempre em conexão, o que a gente consome no corpo e o que a gente faz com o nosso corpo atinge diretamente a nossa mente.
Um intestino inflamado inflama a nossa mente. Uma mente inflamada emite muito cortisol no nosso organismo. E aí a gente tem doenças que a gente não sabe de onde vem. Às vezes há uma cura com energia healing de varinha mágica. Tem muitos casos, né? Eu fiz formação de energia healing e eu vi muitos casos de pessoas curarem um câncer com a prática de energia healing. O que é essa prática? A pessoa, é como um técnico de computador entrando dentro do HD do teu computador e fazendo uma limpeza lá. Só que assim, se a pessoa continua com os mesmos hábitos mentais, com os mesmos hábitos de ruminação, com os mesmos hábitos alimentares, né? Não se exercitando, não entrando em contato com as pessoas socialmente. Se a pessoa não se cuida, o câncer retorna. Por quê? Porque a gente limpou, mas a pessoa continua botando lixo para dentro da mente. Lixo emocional, estou falando. Né? Quanto tempo nós temos, Andréia? Então, essa é a perspectiva da neuro, né? De todo esse processo bioquímico, né? Eletroquímico que molda os nossos padrões na vida, né? Porque dos ciclos repetitivos, né? Porque de situações que nem eu coloquei ali da questão do dedo podre, de todos esses exemplos que a Ivane foi trazendo. E o quanto muitas vezes isso já nos levou à exaustão. Então, neurologicamente, quando se entende todo esse funcionamento cerebral, como a Ivane colocou, se compreende que, na verdade, o cérebro ele tem uma capacidade que se chama neuroplastia. Então, ele é totalmente moldável. E isso nos permite que a gente possa, assim como a gente programou a nossa mente para viver esses padrões, e aí, claro, tendo a consciência que essa mente ela tem uma dimensão consciente, uma dimensão inconsciente, nós temos, né, a partir do conhecimento, que é isso, das terapias, dos tratamentos energéticos, mas associado a isso, o conhecimento realmente fisiológico, anatômico do nosso cérebro, como que é possível fazer essa reprogramação mental associado com esse processo terapêutico, né, de autoconhecimento e de autocuidado, e que impulsiona realmente para uma transformação e para sair desses ciclos repetitivos que nos levam a essa angústia, a essa exaustão, que levam a esses adoecimentos, como a Ivane colocou, que com o tempo vai gerar um câncer, com o tempo vai levar a questões intestinais, a questão, né, de respostas fisiológicas devido a permanecer muito tempo numa exposição de ciclos contínuos. E isso se aplica a tudo. Então, essa era a nossa ideia hoje, né, Ivani? Plantar essa sementinha no coração de vocês, mas na verdade na mente de vocês, que para tudo existe uma solução, que nós não precisamos aceitar a vida que nós não queremos e que no fundo, aí eu trago a alma, né? De alguma forma nós sentimos que não é nós. Então, às vezes nós sentimos que o corpo que carregamos não é exatamente a forma que a gente deseja. O relacionamento que nós temos tem alguma coisa que ainda não está preenchendo como um todo. Assim como várias áreas da vida, né? Estou vivendo em escassez, mas sinto que nasci para viver na abundância. Então, são várias questões. Então, a partir do que cada um tomou consciência durante as nossas falas, aquilo que tocou, que fez sentido. Primeiro, duas coisas, né? Convidar vocês para entrar no nosso grupo, quem sentir, do WhatsApp. Vai estar sendo colocado o link agora. Para vocês poderem irem acompanhando, né? A de ontem, a de hoje, e compartilhando aí com quem vocês sentirem. E o segundo, saber quem aceita, quem quer vivenciar uma prática, né? A partir
da emoção que vocês estão sentindo neste momento. O que hoje vocês desejam transformar na mente de vocês, na consciência, no comportamento, na vida de vocês? Se vocês inspirarem assim, nesse momento, o que está gritando aí no peito e na mente de vocês? Qual é o maior desejo de vocês? E a gente pede que vocês coloquem aqui no direct, quem está presente, né? A permissão para que a gente possa acessar o campo de vocês. E quem assistir depois, é só se conectar e dar a permissão que a energia irá reverberar no campo de cada um que se abrir para receber ela. Vamos lá, Ivane? Vamos lá. Vocês querem colocar no chat para nós, né? Qual é a emoção, uma emoção que vocês gostariam de modificar, que faz com que esse sistema de alarme sempre dispare no corpo de vocês, que o coração de vocês bate mais forte no sentido de medos, né, de alguma coisa. Se vocês quiserem colocar qual é essa emoção, qual é esse sentimento que vocês querem liberar neste momento, é muito importante, tá? Porque nós vamos fazer agora uma técnica de regulação emocional. Então, eu vou pedir que vocês pensem, quem quer colocar no chat pode colocar, né? Quem não quiser, tudo bem, né? Mas, então, a Leandra colocou aqui, né? Eu permito, porque quer ter mais confiança, né? A solidão, a ansiedade, né? Então, eu quero que vocês pensem numa situação que deixou vocês ansiosa, uma situação que deixou vocês insegura, né? Algum medo, alguma coisa. Neste momento, vocês pensam nessa emoção, fechem os olhos e tentem perceber como que o corpo de vocês reage a esse pensamento. Provavelmente, o corpo de vocês vai reagir ou o coração batendo mais forte, com o calor, a pressão subindo, uma inquietação no corpo, uma dor de cabeça, tá? Alguma coisa que vai manifestar, e aí nós vamos fazer a prática para regular essa emoção nesse momento, tá? Então, eu peço que vocês inspirem pelo nariz e expirem pela boca. Devagar. Encolhendo bem os ombros. Novamente. Inspira. Abre bem o peito. Expira pelo nariz. Fechando o tórax. Isso. Relaxa. Relaxa os braços. Isso. Agora eu vou pedir para vocês fazerem uma expiração segurando o ar. Inspira, eu vou contar até 6, vocês inspiram em 6, seguram o ar em 8
e solta o ar. Segurar o ar como se engolisse no baixo ventre, tá? Como se vocês engolissem o ar. Segura, eu vou contar até 8, e depois, quando vocês forem expirar, expira pelo nariz, contando até 8 ou 10. Depende de cada um, da capacidade pulmonar de cada um, tá? Então, vamos lá. Inspirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expira pelo nariz. Devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira de novo em 6. 1, devagarinho. 2, 3, 4, 5, 6. Segura o ar no baixo ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expira pelo nariz devagarinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Agora, abraça os ombros assim, se abraça bem, se acolhe. Isso. Mexe com o corpo, mexe com o pescoço. Se quiser levantar, se espreguiçar. Ai, alongar. Quem teve um dia hoje todo sentado, alonga. Pode até baixar a cabeça assim, ó, até os pés. Solta bem o corpo, levanta. Movimenta o corpo. É isso aí. Essa é uma prática de respiração comprovadamente, cientificamente comprovado pelos exames neurológicos, de que acalma, serenamente acalma o coração, os batimentos cardíacos e traz bem-estar para você. Ou seja, controla, faz uma regulação da emoção ruim que você estava sentindo. Então, essa é uma ferramenta que a gente já está trazendo aqui para vocês, né, de presente aqui para vocês. Sempre que vocês tiverem alguma coisa que deixa vocês ansiosos, vocês podem fazer isso. Eu, por exemplo, antes de abrir a live, eu estava bem ansiosa, né, com o compromisso, o compromisso todo de estar divulgando esse conhecimento, de estar trazendo isso para vocês, né, de realmente conseguir comunicar para vocês com clareza tudo isso. Eu fiz esse exercício, né, fiz a respiração e baixei bem para regular a minha emoção, certo? É claro que pessoas com depressão, né, pessoas com nível de exaustão muito altos, né, pessoas que estão tomando medicação, já que não conseguem, de um nível de estresse de depressão muito alto, precisam fazer exercícios corregulando com outra pessoa, tá? Porque às vezes nem ela consegue fazer sozinha, né? Por isso que nós estamos criando um grupo de apoio do Reconectar-se, para que a gente seja esse amparo para essas pessoas que se sentem desamparadas, para poder acolher essas pessoas com muito amor e ajudar a se corregular. Corregular é regular junto com ela, né? No momento que ela está tendo uma crise de ansiedade. Então, Carla, quem tem dificuldade com a respiração, em geral, tem algum problema de trauma aí, né? Que precisa ser investigado pela tua história, pelo teu histórico de vida, desde da vida lá da tua mãe intrauterina, na infância, na adolescência,
ver se existe algum trauma de abandono, algum trauma de desamparo, né? Porque ou a pessoa já está com um nível de estresse muito alto, aí tem dificuldade na respiração. Mas é um exercício, a gente tem que fazer, é que nem uma musculação. A primeira vez que a gente faz, é doloroso, às vezes a gente não consegue fazer direito o exercício, faz poucas vezes e cansa. No cérebro é a mesma coisa, a gente tem que começar devagar, fazendo poucos minutos, o quanto a gente consegue, vai aumentando gradativamente, tá? Mais alguém aí, como é que vocês se sentiram? Coloquem aí no chat. Eu não estou vendo. Eu estou vendo para mim aqui o chat, Estão respondendo, ó, ficou... Gisele, se ficou mudo, o problema é talvez na tua conexão, que aqui está tranquilo. Enquanto eu estava fazendo a prática também, a Andréia fez um pouco de vibração através de... Você está fazendo a mesa radiônica para o pessoal, Andréia, né? Para receber energeticamente. Porque assim, ó, numa das lives, uma das próximas lives, nós vamos explicar essa questão de que nós não somos só matéria, nós somos energia, nós somos um campo energético. E como que esse campo energético se conecta com um campo maior, né, do universo? Como é que a nossa vibração atrai coisas boas ou não para nós, né? Porque assim, ó, a nossa mente, ó, tem uma frase da minha professora de neurociências que ela diz assim, ó, que o nosso cérebro ele vai codificando as experiências boas e as experiências ruins. E para recodificar esse cérebro, nós também vamos recodificar pelas experiências boas ou ruins. Por isso a importância de a gente fazer coisas que a gente goste de fazer. Se eu gosto de dançar, eu vou dançar, aquilo que me dá prazer, me dá o direito de sentir prazer. Se eu gosto de fazer trilhas na mata, maravilhoso, porque hoje existe uma terapia que é a terapia de floresta. As plantas, elas trazem energia para nós, e energias muito boas. Uma técnica também de regulação emocional é botar os pés numa grama ou na areia da praia, abraçar uma árvore, porque as árvores emitem uma vibração positiva para nós, né? E tem algo que é muito interessante, que também ela fala, né? Que as nossas experiências vão construindo as nossas referências mentais, e a nossa mente, essas referências mentais que são referendadas nessas experiências emocionais, que vão sendo registradas nessa área do cérebro, vai determinando a nossa vida, vai determinando os nossos comportamentos, os nossos hábitos, e isso vai determinando aquilo que a gente atrai na vida da gente, como que a gente vai ser, né, perante a vida e perante os problemas da vida. Então, nós temos a nossa mente, nós temos a nossa alma, né, aquelas experiências nossas de vida, mas nós também temos os hábitos que foram construídos, a nossa cultura, né, e também nós temos essa questão do consciente e inconsciente, mandando comandos para o nosso cérebro e comandando toda a nossa vida, através dessas experiências, né? E isso vai determinando quem nós somos. E nós temos a nossa genética, né? Mas isso é um outro assunto para um outro momento. Então, nós somos uma mistura de tudo isso. Por isso que quem é terapeuta, não basta fazer um questionário, ou não basta fazer um formulário de DMS-5 para diagnosticar uma doença. Tem muito diagnóstico errado por aí, né? É preciso fazer uma investigação do histórico emocional daquele paciente. Precisa investigar como foi a vida dele, né? E para isso, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter como terapeuta, uma conexão de muito amor, uma conexão de muito amparo para aquela pessoa, de autoconfiança, de confiança dela, confiança mútua, né? Nós
temos sim que nos envolver com o paciente, tá? Para poder ajudar, nós temos sim que nos envolver com o paciente. Nós temos que ser uma fonte de amparo para ele, quando ele mais precisa. Por isso que terapia, ser terapeuta é coisa muito séria. Tem que ter muito amor no coração e amor ao ser humano. Nós temos que entender de ser humano, não de doença. A gente tem que entender os sintomas de onde vem. Mas mais importante do que entender a doença é entender o ser humano. E acolher o ser humano E na sua acolher integralidade. com muito amor. Porque o amor cura tudo, né? Exato. Existem estudos que falam que quando nós realmente acolhemos alguém com amorosidade, a energia que emana, né, de acolhimento é uma energia tão intensa que ela tem uma capacidade de fazer ativar essa neuroplasticidade no cérebro, que é essa capacidade de reconfigurar a nossa mente. Existem vários processos, né, que é isso que a gente propõe através das técnicas, mas existe sim o processo do amor. Porque que muito... E aí, né, como a Ivani colocou aí em alguns momentos, nós não nascemos para vivermos sozinhos, né? Nós nascemos para vivermos em comunidade, exatamente porque nós somos todos um. Então, através da energia de cada um, existe um complemento. E tudo aquilo que existe de diferença expressa a igualdade que existe. A diferença que eu vejo no outro, que eu projeto no outro, é porque ocorreu algum trauma em algum nível da minha consciência, que pode ter sido intrauterino, pode ser durante o meu desenvolvimento, que me faz, de alguma forma, desenvolver mecanismos de proteção, o qual se tornam julgamentos, né, em relação ao outro. E tudo isso, na verdade, é possível de ser tratado, é possível de ser transformado. E sim, né, a capacidade de cura do ser humano, de autocura, ela é indescritível. Mas o amor é o fio condutor disso, sempre. Nós, infelizmente, vivemos muito mais dentro de uma frequência de dor do que de prazer, né? A dor, mas as frequências de dor nada mais são do que a expressão do amor machucado. Nós só sentimos raiva, nós só nos magoamos, nos ressentimos, nós só temos sentimentos negativos quando o amor ele se machuca. Quando nós expressamos a nossa raiva, quando nós expressamos, né, as nossas mágoas, tudo isso não está falando do outro, está falando de nós. E está falando da intensidade do quanto a gente ama o outro e o quanto nos sentimos feridos nesse amor. E essa é uma capacidade humana indescritível, a capacidade de amar. E que cada um possa ir receber no seu coraçãozinho, de alguma forma, essa frequência que foi a que eu trabalhei enquanto a Ivani estava trabalhando com vocês. Trabalhei a partir da mesa, exatamente no cardíaco de cada um que permitiu, trazendo essa transmutação e um acalento, né, dessa essência de cada um de vocês. E quem sentir no coração, chama no direct ali, a Ivani me chama.
a gente passa para vocês o link do WhatsApp, que a gente não disponibilizou aí, mas a gente O disponibiliza para Douglas vocês. disponibilizou o endereço aqui, mas ele não conseguiu disponibilizar o É que link. eu tô com eu não tô acompanhando, tá Ele travado aqui colocou para mim. ali, ó, https://chat WhatsApp, tem todo um código BD49 USB, USB Sim, Sava 3E, um código grande, né? Então, quem não sim. conseguir copiar, porque não está o link ali, manda um direct para nós, que nós enviamos o link para vocês entrarem no grupo. Porque nesse grupo nós estamos avisando, e inclusive mandando os links das lives para assistir depois desses nossos encontros. Caso vocês queiram mandar para alguém, compartilhar com alguém que está precisando, vocês